Olha, primeiro de tudo, eu queria agradecer mesmo vocês, mano, terem escolhido passar o carnaval aqui comigo, mano. Que é um belo programa pra quem tá casado. Porque vamos dizer a verdade, é uma merda ficar em casa, né, mano? Você tá em casa no carnaval, mano. Eu acho que a televisão é a grande responsável pela nossa depressão no carnaval. Eu fico puto, velho. Eu tô sentado ali com a minha esposa, daí eu ligo no jornal, e aí o jornalista fala, vamos agora para o Rio de Janeiro. Eu penso, não, eu não vou, quem vai é você. Eu continuo aqui no inferno. E agora vamos pra Bahia. Eu falo, também não tô indo, mano. O abadá é caro lá. E eu fico assistindo aquilo, mano. Aí entrevisto umas minas, minha esposa chega do lado, fala, olha aí, hein? Tá vendo essa mina? Eu falo, tô. Nossa senhora, que vagabunda. Vestida que nem uma puta. Eu falo, é mesmo. Essa aí tá prontinha pra dar. Eu falo, pode crer. Nossa, essa mina não se respeita, viu? Ela daria pra qualquer um. Qualquer um mesmo, você acha? Até quem é casado, sério. Eu conheço essa mina, ela é minha amiga, é uma puta de mar... Você conhece? Leva no show. Tipo, mano, a gente fica... Porque eu acho que isso é depressivo, velho. Você não pode ficar passando essas coisas, sabe, mano? Eu acho que a televisão tinha que passar uns carnaval merda, pra gente não sentir tão mal, sabe? Tinha que passar, sei lá, o carnaval na casa de um velho. Estamos agora na casa do seu Agenor. E aí, seu Agenor, qual é a expectativa nesse carnaval? Não morrer. O senhor vai receber alguém aqui, seu Agenor? Meu enfermeiro. Eu tenho água e fandangos. Aí você fala, porra, mano, até que é legal estar aqui com a minha esposa. Você fica mais de boa, né, mano? Cara, cada uma. Eu vi uma notícia muito louca, eu desacreditei, mas é verdade, cara. Ó, a Anitta foi chamada para dar uma palestra em Harvard. Mano, isso é a mesma coisa que chamar o Stephen Hawking para sambar. Eu tô imitando a Anitta, tá? Stephen Hawking, mano. Sai, que bosta. Falando em gente louca, mano, vocês viram esse bagulho da Cristiane Brasil, velho? Que bizarro, né, mano? Essa mulher pagou tanto mico que a Inês Brasil falou, preciso mudar meu sobrenome, na boa. Cara, que mulher bizarra, mano. Quem falou pra ela que era uma boa ideia ela gravar um vídeo dentro do iate? Com 4 velhos daqueles que, mano, para Lamborghini na Offner e vai comer croquete com puta. Quem falou pra ela, falou, mano, o povo vai ficar do seu lado. Que mulher, que bizarro. O vídeo foi tão queima-filme que o rei do camarote falou, meu, que bizarro. Nossa, se queimou, meu. Que bosta, mina. Que vídeo merda, velho. Porque é o seguinte, você, mano, porra, você quer gravar um vídeo apelando, assiste o Gugu pra aprender como é que faz. Não faça essas coisas, né, mano? Primeiro porque você entra no iate, você já tá meio chapado, né, mano? Você não pode entrar sóbrio no iate. E eu acho que a gente tem que ficar chapado mesmo na vida, mano. Eu acho que a gente tem que beber, tem que ficar doidão, mas não tem que gravar um vídeo doidão, né, mano? Senão você se queima, velho. Vê o cabeção da Malhação. Vê a Dilma, velho. Porra. Não, porque aquilo só pode ser entorpecente, vai me desculpar. Eu imagino a Dilma todo dia, assim. Tá gravando. A primeira coisa é estocar o vento. Saudar a mandioca. Ô, mandioca.
Olha aí, dentro de cada criança existe um cachorro. Mano, claramente é um papo de quem tá drogado. Eu sei porque eu já falei isso. Puta, sabe essa filosofia de drogado, mano? Vocês não sabem. Mano do céu, velho, direto. As coisas estão bizarras. O Silvio Santos, mano, de tanto ele falar, mas quem quer dinheiro? Michel Temer apareceu. Foi uma situação estranha, né, mano? Porque eles estavam tentando explicar que os aposentados não iam ter dinheiro. Então eu vi o Silvio Santos falando, não vai ter dinheiro, não tem dinheiro. É muito estranho ouvir o Silvio Santos falar isso, velho. É que nem se ouvir o Faustão falar, ô louco, meu programa agora, o convidado pode falar, bicho. Ou você ouviu o Ronivon falando, bonitinhos, e quer saber, vou falar a verdade, bonitinho é o cara, tem muita baranga que me assiste, umas velhas com umas verrugas escroto. Você ouvia a Regina Casé falar, gente, no esquenta de hoje vai ser diferente, só gente bonita. Eu mesmo vou embora. Pode ir embora também, pessoal de Osasco. Cara, é bizarro, mano. Algumas coisas deixam a gente meio animado aí no mundo, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas, pô, tem as Olimpíadas de Inverno lá na Coreia do Norte, que, aliás, que merda, né? Olimpíada de Inverno. Inverno é pra dormir, caralho. Mas os caras lá na Coreia do Norte, mano, parece que eles entraram junto com os caras da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, eu confundo essas porra toda. Esses malucos que são igual e querem se matar, mano. Os caras entraram junto, mano. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul com a mesma bandeira. E eu vou ser muito honesto pra vocês. Se tivesse entrado separado também, ninguém ia saber. Porque não dá pra notar muito bem. Qual que é a diferença entre eles, porra? Um iPhone? Eu não sei muito bem a diferença direito entre um coreano do norte, do sul, um chinês, um japonês, um cara da Malásia. Na verdade eu sei, entre o coreano e eles é que, mano, eles se alimentam diferente. Então dentro de cada criança coreana existe um cachorro. Isso eu sei. Essa semana aconteceram várias coisas no país, né, mano? Primeira coisa, o Bolsonaro quer mexer nas leis de trânsito. Basicamente, ele quer acabar com elas, né, mano? Pô, primeira coisa que ele falou que é tirar a cadeirinha das crianças. Não precisa mais ter cadeirinha para andar com a criança. Falaram, Bolsonaro, como é que é isso aí? É isso mesmo! As crianças ficam sentadas lendo kit gays. É bom que vai se segurar durante o capotamento. Falaram, mas aonde elas vão sentar? Pode ir dirigindo, tá ok? É bom que não vai ter motoristas bêbados. Por enquanto, porque eu vou permitir a criança beber. É bom que a criança bebe, vai no puteiro e vira homem logo. Bolsonaro é embaçado demais, né, mano? Você é louco, mano. Parece, ele quer fazer com que ao invés de 20 pontos, você possa tomar 60 pontos, velho. Mano, o Thor Batista vai poder virar Uber. Você é louco, velho. Em vez de CNH, vai chamar GTA. Atropelou um cidadão, 4 pontos. Matou, 6. Atropelou petista, ganha um Corsa sedã. São as novas leis. Mano do céu, Bolsonaro também, ele estava na Argentina, ele errou o discurso dele, vocês viram? Eu conclamo, canclamo, Pamplona, Cucuzclã. Imagina o Bolsonaro na Argentina, os argentinos falando rola que tal, ele sai daqui! Isso não, tá ok? Chama o Jean Willis. Mano do céu, velho. O Bolsonaro foi lá e falou, eu não quero que vocês virem Venezuela. Quando, velho? A Argentina vai virar Venezuela, mano. Tem que melhorar muito a Argentina. Aquele país de otário, velho. Tem uma raiva da Argentina que vocês soubessem, mano.
Mas é meio ofensivo ele chegar na Argentina e falar que tem medo dos caras virar Venezuela. É a mesma coisa que o presidente da Argentina vir no Brasil e falar, tenho medo de vocês virarem a Síria. Se bem que eu passei por água quente aqui, mano. Deu medo. Acho que o bagulho ali tá um pouquinho pior. Bolsonaro e o Paulo Guedes querem fazer uma mesma moeda, né? Agora também. A moeda do Brasil com a Argentina. Mano, que estranho, né, cara? Vai chamar o peso real. Eu falei, imagina que merda, você tem uma moeda argentina no seu bolso. Você vai comprar um pão, a moeda fala, eu valho mais que isso. Você fala, a sua boca metida do caralho. Peso real. Puta nome escroto, bota Péricles logo. Inclusive, agradeço muito a presença de vocês aqui no meu show, porque eu soube que ontem teve show do Péricles na cidade, mesmo assim vocês lotaram as 2 sessões. Obrigado, viu, mano? Parece que o Péricles passou na prefeitura, pediu pra usar o banheiro. Mano, explodiu o banheiro da prefeitura. Os caras jogaram uma bomba no banheiro, mano. Ai, caralho. Inclusive, queria agradecer o vice-prefeito que tá presente. Obrigado, mano. O cara veio aí. Ele que foi o autor do atentado. Tô brincando. Sacanagem. Ah, mano, eu vou dizer um negócio pra vocês. O bagulho tá bizarro. E não se fala em outra coisa, né, mano? E o Neymar, velho? Tá que pariu. O Neymar foi acusado, né, cara, pela menina lá. E aí ele falou que a mulher tá simulando. Ela falou, que moral você tem pra falar disso? Nenhuma. Imagina o papo dos dois, velho. Esses dois se conhecendo lá no hotel. O Neymar virando, nossa, você é mó gatinha. A menina bateu na minha cara. Sai daqui, o Neymar. Confesso que eu fiquei um pouco tonto. E quebrei minha bacia nessa piada. Uou! Neymar, mano, os chavecos do Neymar foram coisas incríveis, né, velho? Puta que pariu, Neymar. Tem que ser muito rico mesmo. Caralho, não faz sentido, né? Saudade do que a gente ainda não viveu. Isso é a mesma coisa do que, mano, caganeira do Burger King que eu ainda não comi. Aí depois foram descobrir umas coisas da mulher, parece que ela esfaqueou o ex-marido. Eu falei, caralho, mano, Neymar comeu o Adélio Bispo. Viram também, a mina pegou e falou que o apartamento dela foi invadido. Aí perguntaram pro proprietário, falou que é mentira. O apartamento invadido é mentira, deu facada no ex-marido. A grávida de Taubaté falou, tá estranha essa história. Mentira tem perna curta. Você acha, mano? Porra, o bagulho tá esquisito, né, velho? E aí um deputado, né? Esses caras são muito aproveitador. Um deputado lá acho que do PSL, quer fazer a lei Neymar da Penha. Puta desrespeito, né, cara, também com a lei das minas. Imagina, o cara que, tipo, a mina que simulou, fingiu que o cara fez alguma coisa e é mentira, vai estar enquadrada na lei Neymar da Penha. Imagina se a moda pega, velho. Porra, foi comprovado que a mina deixou as bolas passar, lei Sidão da Penha. Comprovado que a mina deu o fio terra no cara sem o consentimento, lei Richarlison da Penha. É foda, mesmo. E o Neymar recebeu a visita do Bolsonaro no hospital. Mano, imagina o papo dos dois, velho. Neymar falando, essa mulher é maluca. Ela tá me acusando injustamente, ela é completamente louca. E o Bolsonaro, tá falando da Maria do Rosário? Não, presidente, eu tô sendo acusado, tá difícil, minha vida tá meio zoada. E o Bolsonaro, calma aí, rapaz, fica tranquilo. E o Neymar...
Olha, mano. Opa, peraí. E aí, tudo bem? Aê, mano. Que animação, porra. Vocês têm que estar felizes, mano. Hoje é o dia D. Ninguém tá nem aí, né? Vocês são tudo jovem aqui, graças a Deus, fora o senhor, que não deveria. O senhor, por favor, pode ir embora, você não deveria. Não, mas é verdade, a vacinação para nós vai demorar um pouquinho mais, né, mano? Começou hoje para os idosos, depois presidiário, depois maconheiros, craqueiro, cracudo, cocainômano e o pessoal da heroína aqui de baixo também. Se bem que eu tô parecido com eles, eu tô louco pra tomar uma picada, velho. Eu tô na noia, velho. Você é louco, ficar dependendo desse... Quando que vocês imaginaram que na vida um dia você ia falar, mano, se não fosse o Dória eu tava fudido? Caralho, olha que eu sou São Paulino, já tive que depender do Corinthians, mas depender do Dória eu nunca pensei que fosse acontecer, viu, mano? Ó, pedi, o som acho que tá um pouquinho zoado, eu tenho como dar uma melhorada, por favor? Ou é assim mesmo? Às vezes é assim, não sei, é que tá um pouco alto, não tá? Ou tô viajando? Ah, tá um pouco alto, diminui um pouquinho, por favor? Obrigado, não melhorou nada, mas tudo bem. O que eu ia falar é que, mano, que assustador, né, cara, tudo isso que a gente passou, porra, o ministro da Saúde, nossa, pelo amor de Deus, os caras perguntando quando é que é a vacina, o cara, no dia D, na hora H. Eu falei, mano, os caras acham que tá fazendo Enem, que resposta é essa, mano, esse cidadão? Pra começar, o cara parece um pneu. Vamos falar uma coisa, não faz sentido, velho. Ele tava em Manaus antes de dar essa merda toda, velho. Ele tava em Manaus, tava lá fazendo o quê, mano? Ele voltou, pô, acabou o ar em Manaus e ele voltou cheio de ar, parecendo um balão. Falei, olha aí, roubou o ar dos caras. Nada contra o pessoal mais cheinho, mas é que esse cara, pelo amor de Deus, ele exagerou um pouco, mano. Às vezes eu vejo, viu o tamanho da máscara dele? Parece uma regata. O cara passa desodorante na orelha. E aí, cara, a situação... Eu fiquei bem chateado, que eu faço bastante show em Manaus, é um lugar muito legal. Pô, tem a natureza muito foda, mas lá tem um negócio que é o seguinte, é um calor e é muito úmido, né? Então você chega lá, você começa a suar. É imediato, assim. E eu lembro que eu cheguei passando mal, perguntei pro produtor, falei, mano, como é que eu faço pra relaxar aqui, né? Eu tô com muito calor, tô passando mal. O cara falou, não, aqui tem um rio bem geladinho, só que tem piranha, jacaré e um peixe que entra no seu pau e explode. Eu falei, mano, aonde é o shopping? Pelo amor de Deus. Agora é um bagulho muito absurdo, velho, de verdade. Faltar oxigênio é o fim, cara. O nosso país chegou no buraco. Faltar oxigênio em Manaus, velho. Ali é o pulmão do mundo. É a mesma coisa que faltar papel higiênico na casa da minha sogra, porque lá é o cu do mundo. Não faz sentido. E aí eu acho que a gente tem que parabenizar as pessoas que agiram, viu, velho? E eu me senti meio mal, porque eu, como eu faço bastante show lá, eu fiz um post e tal, falando, pô... Lamento, melhoras, galera, não sei o que, desejando força. O Whindersson foi lá e, mano, fez uma doação e eu me senti um bosta. E tem que aplaudir esse moleque, velho, porque ele foi lá e falou o seguinte, ó, a gente vai fazer show em Manaus, entendeu? O público vai lá, recebe a gente bem, a gente tem que devolver o nosso carinho pro público, os artistas, e doar ali os cilindros para Manaus, cilindro de oxigênio. Ele foi lá e doou 10 cilindros de oxigênio para Manaus. Aí eu peguei e falei, mano, vou fazer isso aí. Fui ver o preço do cilindro, R$1.800. Falei, faço mais show em Floripa. Às vezes eu nem vou tanto assim. Mas não, eu fui lá, fiz a minha doação também, lá para Manaus, doei o que eu podia. Aí, logo depois, 5 minutos depois, o Felipe Neto posta, não precisa doar porque não tem como chegar, não tem logística. Eu falei, vai tomar no cu. Devolve meu dinheiro, caralho. Esses youtubers parecem a Bolsa de Valores, velho. Você joga dinheiro e perde. Decidam-se. Agora, velho, eu fiquei orgulhoso mesmo do Whindersson e eu queria fazer uma campanha aqui pra gente matar o Vitão. Como agradecimento por isso que ele fez pra nós, viu? Acho que esse moleque tá merecendo. O Luciano Huck ia doar também, mas respirou tudo no caminho. Agora, mano, situação trágicas à parte, a gente chegou no cúmulo da gente ter que pedir ajuda pra Venezuela. Olha essa ideia. A Venezuela ajudou nós.
Você sabe o que significa isso, velho? Sabe o que significa se pedir ajuda pra Venezuela, velho? É a mesma coisa que você tá andando aqui na rua, um mendigo vai falar, troca essa blusa, pega a minha. Pega a minha blusa, tá mais bonita. Não podemos chegar nesse cúmulo, né, velho? É um absurdo. E agora, mano, o que tá acontecendo aqui com a gente é que, graças a Deus, chegou a vacina. Eu tô muito feliz, de verdade. Mas, mano, sei lá, viu, cara? Acho que tem essas tretas políticas ainda rolando. Deve ser um dia muito difícil pro Bolsonaro hoje, porque, né, o Dória, que tá oferecendo a vacina, imagina pra ele aceitar essa vacina, velho. Deve ser uma bosta, cara. É a mesma coisa, você imagina um cara da Mancha Verde do Palmeiras, o cara tá no Alasca. Aí ele cai no rio, tá ligado? O cara tá passando mal, com hipotermia. Aí chega o maluco da Gaviões e fala, aí, mano, tem um casaco aqui sobrando, quer? Só botar. E cantar, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem Galpinha, não tem... Deve ser foda, né, mano? Porque o nosso governo tá foda, mano. Os caras, falaram que ia mandar um avião pra Índia. E aí a Índia não topou. O avião tava aí pra ir. Os caras falaram, não, fica por aí, não queremos não. Aí falaram, e aí, Bolsonaro, por que você achou que o pessoal na Índia ia vacinar o Brasil antes da Índia? Ele falou, esses índios são foda mesmo. Pois reclama que eu queimo a floresta deles. Mas eu vou falar um negócio, velho. A gente tem que ficar muito feliz hoje, porque todas as vacinas foram aprovadas. E a Índia, cara, eu fiquei sabendo disso, que apesar de tudo, a Índia vai mandar vacina para nós, porque os indianos gostam de bolsonaristas, sabia? Verdade, porque lá o boi é um animal sagrado. Então, mano, é o seguinte, eu queria aproveitar que vocês foram uma plateia maravilhosa e muito gentil comigo e queria dizer que no final desse vídeo aqui vai ter uns links para doação lá de Manaus aí para quem estiver precisando, tá certo? Então é isso aí. Obrigado vocês todos pela atenção. Foi um prazer estar aqui. Boa noite. Valeu. Um abraço. Até mais. Muito obrigado. Deixa eu falar um negócio importante de verdade para vocês, mano. Bolsonaro é presidente, velho. Tá vendo, mano? Tá vendo? Você sabe que uma vez eu perguntei pro eleitor do Bolsonaro, eu falei, mano, você sabe o que é mito? Ele falou, sei, bolsomito! Eu falei, não, cara, não é isso. Mito é uma definição muito antiga. Você não pode chamar, você tem que chamar deuses de mito, não pessoas. A não ser que ele seja o Rogério Ceni. O Raí, o Nenê, o Arboleda, Sidão, é o goleiro Denis, o cara vai indo por água abaixo. Agora, mano, é muito louco, né, cara? O Bolsonaro é presidente. Em vez de fogo, soltaram mísseis. O bagulho é muito louco, né, mano? E o PT, velho, tá que nem a minha rola. Perdeu o poder. Era forte, popular, hoje em dia não representa. Nós estamos juntos, PT. Você tá maluco, mano? Bolsonaro já recebeu ligação de vários caras do bem, né, mano? Donald Trump. O Putin ligou pro Bolsonaro. O Dória falou, putas, aonde? Deixa eu ligar também. Falou, calma aí, Dória. O bagulho é muito louco, né, mano? Meu Deus do céu. E agora, o que será de nós, hein? Me digam vocês. Eu sei que, velho, o Sérgio Moro é ministro da Justiça. Mano, de verdade, eu tô com medo. Eu vou começar a me confessar, mano. O Moro vai prender o Bolsonaro. Ele vai se prender. Esse homem não tem limites.
tal do Marco Pontes, ministro de tecnologia, ciência e tecnologia. Você viu isso, mano? Porra. O cara foi o primeiro brasileiro que foi para a Lua. O segundo foi o Cabo Daciolo. Um deles não voltou. Que loucura, né, mano? Tem o tal do ministro Onix. Isso aí não é um ministro, é um carro. Novo Chevrolet Onix. Lembra dessa bosta? Não vingou. Eu sei que, mano, tá muito polêmico, né? O Brasil tem vários, tipo, capitães sendo eleitos. Vocês viram o cara no Rio, mano? Pô, tava no Rio ontem, o tal do Witzel foi eleito, né? E o cara deu uma declaração polêmica, que ele falou, quem tiver portando um fuzil, o policial pode abater com snipers. E aí a jornalista do Globo News falou, mas às vezes não é snipers, às vezes é um guarda-chuva. Às vezes é uma furadeira. Mano, quem é que fica com a furadeira assim? Fábio Assunção Marceneiro. Muito louco isso aqui, Guerra das Estrelas. Jedi. Sem querer eu fiz o Chewbacca, olha só. Vocês viram isso? Eu fazia a furadeira. Que legal, aprendi a imitar. Olha, mano, eu sei que o bagulho tá louco, até perguntaram pro... É porque, de verdade, eu sou um pouco contra esse negócio de matar gente, eu sou um pouco mais humano, sabe? A não ser que ele seja do telemarketing da Vivo, porque aí... Por favor, pode matar. Povo chato da porra, velho. Não para de me ligar, mano. Perguntaram pro Bolsonaro, o que você acha disso, do Witzel, que falou que ia matar os bandidos com snipers? O Bolsonaro falou, snipers! Não, snipers. Snipers! Porra, mano, o cara é muito caxias. Bolsonaro quer prender todo mundo, tem a própria língua. Não pode, mano. Eu sei que, pô, o Bolsonaro tá chique, né, mano? Agora que ele virou presidente, foi um alfaiate na casa dele. Eu queria ter visto a cena. Deixa eu tirar suas medidas. Sai daqui, viado! Vamos colocar um terno lilás. Lilás, não! Witzel, tira nele! Porra, Bolsonaro no cabeleireiro é a coisa mais engraçada do mundo, né? O cara cortando o cabelo dele, ele com aquele puta Raider no pé. E o cabelo com aquele corte hitleriano, assim. Né, mano? Como é que faz pra cortar o seu cabelo, Bolsonaro? Passa a faca! No cabelo, pelo amor de Deus! Que merda, né, mano? O Bolsonaro, cara. Olha, esses bagulho tá muito louco, viu, mano? Eu sei que a galera tá muito no oba-oba, né? Ah, o Bolsonaro, não sei o quê. E as pessoas mudam de posição, né, mano? Eu vi a Globo. Cara, que engraçado isso, mano. A Globo meteu o pau no Bolsonaro, as eleições... Eu também meti o pau e continuo metendo, fazendo piada. Mas, porra, a Globo sempre meteu o pau no Bolsonaro, o cara foi eleito. Uma puta matéria no Fantástico. Bolsonaro nasceu numa cidade do interior. Sua família veio da Itália, da família dos Bolsonaro. Significa palhaço cheirador. Fiquei vendo aquilo, falando, mano, o que tem a ver o negócio? Tá puxação de saco. Agora, muita gente ficou feliz, muita gente está esperançosa, né, mano, com o negócio do Bolsonaro. Eu tô preocupado, de verdade, porque, mano, vocês esqueceram que o Brasil abre o pronunciamento da ONU. Imagina o Bolsonaro, velho. Tô achando que o Irã tá incomodando um pouco. Vai ser um pouco perigoso. Imagina o Bolsonaro falando inglês, mano. Puta que pariu. Donald Trump ligando pra ele. Hi, Bolsonaro. How you doing? Ok. How you feel being a president? Okay. What's your favorite actor in America? Wesley Snipers.